Mais um ensino, hein? Mais um ensino, graças a Deus. Hoje eu comecei com esse hino Cassiano e Jesus, porque estamos falando de salvação, né? E não tem como falar de salvação sem falar do nome de Jesus. Esse nome que é acima de todo nome, que recebeu o poder do próprio Pai para governar as nações, reinos, tribos e línguas. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor a todos, irmãos, confesso que está bem quente aqui hoje, né? Está bem quente, né? Está bem mesmo, bem, não é acima do bem mesmo, né? Mas, né, tudo é ao vivo aqui, tentei pegar um ventilador, não deu certo, mas vamos lá. Bom, igreja, hoje eu estava falando comigo mesmo, queria dar um ensino para vocês. E aí eu comecei a olhar os temas que eu tenho ensinado em toda a minha vida, né? Porque eu tenho um dom de ensinar. E a Bíblia diz que quem tem, o faça. Então, eu venho trazer para vocês, né, um ensino sobre a questão da salvação, tá certo? E vocês me esperam, porque olha, tá quente. Vou pegar um ventilador. Aguenta aí. Tá ao vivo! Aí sim, hein? Que coisa maravilhosa! Acho que vocês são acostumados com meus ensinos, né? Todas as vezes que a gente está ensinando ao vivo, acontece uma coisa, o galo canta, o pastor tem que sair voando. Bom, vamos lá, foi rápido, hein? Igreja, eu queria hoje trazer esse ensino de grande importância para muitas pessoas que ainda se congregam, pessoas que estão congregando, tomando Santa Ceia, pessoas que estão também líderes, né, que estão liderando um povo. Eu queria falar hoje sobre a salvação. Bom, mediante o quê? Mediante o que é a salvação? Para que ela veio? Eu acho que é para salvar. Não é somente isso. A salvação não veio somente para salvar, tá certo? A salvação, ela veio realmente para mudar vidas, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, hoje eu vim falar sobre um tema tão importante que as pessoas deixaram para trás a existência significativa de uma coisa tão simples e falar, você salvo. Mas se eu vou ser salvo, se eu sou um salvo, como é que eu cheguei à salvação? Se você em casa é um salvo, como você chegou até a salvação? Gente, dá seu like e vai compartilhando. Quer que eu espero? Relógio. Compartilhando no WhatsApp, Facebook, Instagram, quem tem. Vai acabando os segundos, hein? Você não pode ficar com a verdade só para você. Vamos lá. Pronto, acabou. Já compartilhou? Então vamos lá. Então, qual é o objetivo principal? Né? A Bíblia diz assim, ó, quem tem sabedoria divide quem não tem, e quem não tem peça a Deus. E a Bíblia diz que Deus levantou mestres, pessoas que daria a continuidade do ensino do Espírito e também do ensino de Cristo, porque foi um mestre em Israel para ensinar. Então a Bíblia fala assim, não chamais ninguém de mestre, mas a Bíblia também relata lá em Apóstolo Paulo em Coríntios, que diz que o Espírito Santo constituiu um para mestres, uns para doutores, enfim. Então eu estou no meio desse daí. Então eu tenho que fazer aqui não para me gloriar, eu tenho aqui porque é uma obrigação. Foi dado o dom a mim e eu preciso ensinar a vocês. É somente isso. Não tem nada de dificuldade. É eu aqui estar com o que Deus me deu talento e dividir com vocês para que no dia do juízo final não venha cair sobre mim. Cadê os talentos que eu te dei? Multiplicou, enterrou, serve inútil e fiel. Então, vamos lá, vamos parar essa jornada, vamos ver
qual é o plano de salvação, como ela existiu e por que ela. Vamos por partes, né? Da onde veio a salvação. Vamos lá por partes, né? O que está o tema principal da salvação? Onde ele começa? Alguém sabe? Aperte os cintos. Nós vamos sair da terra. Boa! Lembra disso? Aperte o cinto que nós vamos sair da terra. Você vai passar o tempo voando e você nem vai ver. Porque muitas pessoas acho que não receberam notificação, estão tudo tristes. Eu não peguei a ovelha para ter mais de 2.000 pessoas já ouviram. Vamos lá. Da onde surgiu a salvação? Quando ela começou? Alguém sabe? Você pode ir falando em casa, digitando, errando. Né? Vocês podem aí errarem. A salvação, ela não começou no livro de Mateus, tá certo? A salvação, teve umas pessoas que acertaram, começou lá no Éden, né? Do ventre dessa mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Ela começou, o plano de salvação começou ali, num poder de profecia, tanto de profecia e de julgamento, porque da mesma mulher que ele disse, agora terá dores de parto, vai nascer um. Então foi um julgamento em cima da salvação. Olha que interessante, da mesma mulher que foi julgada, da mesma mulher sairia alguém que fosse salvo. Então, peraí, nós estamos falando de uma mulher sendo julgada, mas uma mulher que foi julgada, ela não se arrependeu para gerar a salvação. Eva, do ventre desta mulher, né? Mas Jesus não nasceu de Eva, calma, vocês vão entender. Então ela foi julgada, condenada pelo próprio Deus e em cima da condenação ouviu. Agora me diga, por que Deus fez isso? Ele condenou, ao mesmo tempo ele profetizou que ia salvar. É porque teve um tempo de Deus provar a terra. Deus tinha que provar a terra. Deus tinha que provar Israel, Deus tinha que provar os juízes, os reis. Deus tinha que passar por isso. Você já para pensar, é muito interessante, por isso que esses ensinos são os melhores do Brasil. Nunca ninguém pegou essa base. Você já para pensar? Abre a visão, mas que coisa, né? Além de julgar, já vai salvar? Estranho, não é? Pois bem, então vamos colocar que passou-se o tempo, um tempo, logicamente, de teste, porque Deus sabia, né? Uma vez me perguntaram assim, eu vou aqui para não, vou falar logo isso aqui para não depois não colocar isso no meio do texto. E se Deus sabia todas as coisas, por que ele fez o diabo sabendo que o diabo ia trair? Isso é simples. Deus é muito justo com ele mesmo. Então ele fez, Satanás sabia que ele ia cair. E ele fez o homem sabia que o homem ia cair. Só para provar, no final, quem ia escolher ele em vez do pecado que surgiria. É um Deus muito santo e ele se prova a ele mesmo, até suas próprias criações. Então é por isso que Deus fez Lúcifer para cair. Certo? Ele é onipotente, onisciente, ele fez para cair. Ele fez para cair. Então ele sabia que Adão ia cair, ele sabia que tudo isso ia acontecer, só para provar. Então, se alguém um dia perguntar para você, está aí a resposta. Interessante, né? Quem pegou essa? Então, o poder que ele tem, né, é uma justiça tão grande que ele quer provar. Por exemplo, vamos colocar aqui, poderia ele falar assim, não vou ter que ir a crucificação de Jesus, nem passar pelo tribunal de Anás e Caifás, quem olhar para ele vai ser salvo. Não, ao contrário, ele pegou o seu filho e provou o teu filho no sacrifício, que era para ele mesmo. Ele poderia falar, não, é para mim mesmo. Poderia deixar mesmo, Jesus sem marca, sem chicoteadas, mas não, é muito justo. Se ele é justo com ele mesmo, imagine contra nós, né? Bom, vamos lá, então aí a pergunta e a resposta. Vamos lá, então começou tudo no Éden, da condenação, da desobediência, para um plano de salvação orquestrado em profecia. Estou vendo, essa mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Passou todas essas épocas, todos nós sabemos que passou a época abraâmica, passou a época de reis, de juízes, passou várias épocas na terra, mas sempre os profetas dizendo, um dia vai vir o Salvador de Israel, aquele que vai montar no filho de asno, um asno filho de um jumento, que vai dar do rebento de Jessé, nascerá a sua alva. Então tudo foi profetizado que ele estava chegando de uma profecia que foi lá no Éden. Agora, o que significa salvação? Salvação significa escapar, ser retirado da condenação.
Então, vou salvar alguém, eu estou tirando ela da morte, eu estou tirando ela da ruína que há de sobreviver ela no futuro. Então, salvação é o plano perfeito do amor de Deus. Mas lembrando nós que esse amor ele foi meio duvidoso. Deus fala, será que eu amo ou será que eu condeno? Uma hora ele fala, mas eu estou cansado, eu estou agoniado com este povo. Outra hora ele se arrepende efetual, mas ele volta atrás. Então foi difícil. Deus queria punir, mas também queria salvar. Porque ele falou no Éden o plano da salvação através da profecia. Então, teve os dois tempos distintos para que Deus pensasse melhor e assim ele fez. Tudo bem, vamos prosseguir. Está todo mundo vendo bem? Está bem a imagem, o som, tudo bem aí? Tá certinho? Eu estou bem com renite, vocês sabem muito isso que eu tenho renite, então tá aqui, tá difícil. Agora vamos lá. Então a condenação viria através do pecado de Adão e Eva. Então, o que João escreveu? João, cheio do Espírito Santo, ele começa a escrever uma carta. Na verdade, vamos colocar a parte do anjo visitando Maria. Mulher, tu és bem-aventurada. Eu? Por quê? Porque de ti nascerá um varão. E esse varão, o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz. E a Bíblia diz que ele ia salvar o mundo. Então essa mulher olha e fala, mas eu nunca deitei com ninguém, como que eu vou ter um filho? Eis que trago boas novas. Tá, vamos lá. Condenação, amor de Deus para continuar com aquilo que ele falou, não era porque ele estava indeciso de destruir. E agora boas novas. Por que boas novas? Porque foi a decisão de Deus para levar a Maria o intuito final de, sim, dar uma chance aos condenados. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Não, esse ensino está muito lindo, tchau. Esse ensino está muito bom. Pronto. Quando eu saio assim, porque eu estou alegre, tá? Eu não posso pular aqui. Eu mesmo, quando eu vou falando, eu aprendo também. É isso que é interessante. O Espírito da sabedoria é tremendo. Então, o quê? Então, agora, as boas novas. Tá? Ele no céu aceitou o sacrifício de Abel como um cordeiro. E agora, desde Abel, que Caim por inveja matou seu irmão, o cordeiro sacrificado das mãos de Abel voltou-se ao céu. Um cordeiro sacrificou na terra, para surgir um novo cordeiro no céu. Oh glória! Oh glória! Aleluia! O cordeiro de Abel subiu aos céus, com um cheiro suave. E agora vai descer um cordeiro, preparado pela intenção de Abel. Agora você pode ver, mas como originou Jesus com o cordeiro? Abel. Quando a primícia de Abel foi conquistada, quando a primícia de Abel foi aceitada no céu, automaticamente Deus aceitou isso como oferta para ele, e assim ele ia oferecer também para a terra a resposta. Então Abel também, vamos aplaudir Abel, vamos lá. Obrigado, Abel. Vamos lá, vamos aplaudir Abel. Abel foi algo muito importante para que gerasse a salvação. Se não fosse Abel, eu não sei o que seria da humanidade. Porque Abel pegou o que ele tinha de melhor e trouxe a Deus uma interpretação muito linda, trazendo a todos os homens a salvação perfeita através daquilo que ele tinha de melhor. Pois era um pastor de ovelhas, né? E trouxe para ser degolado, levando as primícias ao céu, que subiu e desceu o cordeiro. Agora, interessante, quando sobe o cordeiro de Abel, aí Deus, no meio do instante, coloca outra intenção. O que eu vou fazer? Eu vou provar mais uma vez o homem. Já aceitei o cordeiro, agora eu vou provar. Gente, tá ensino demais esse ensino, tá bom? Era para ter 2.000 pessoas aqui. Tá bom demais. Você tá brincando, não tem ensino desse no canal. Eu aposto. Não pode apostar, é pecado. Não sei o que eu faço, mas não tem ensino igual esse. Nesse YouTube não tem. Ai, vai, seu soberbo, glorioso. Não.
É o Espírito Santo que está ensinando, não é eu. Eu sou apenas um corpo, pecador miserável, que vai para a ruína. E se não aceitar Jesus, não ficar com palhaçada aqui, palhaçada ali, vai ser eu não vou comer tudo para o inferno. Condenação está aqui também, ó, na minha cabeça. Né? Só na sua. Então Deus, no meio do termo, depois que ele convoca as primícias de Abel, ele vai testar Abraão. Peraí, vamos lá. Então o cordeiro já tem. Agora vamos ver se o homem, ele pode dar o seu único filho. Abraão, pega o seu único filho e sobe lá no monte. Deus ficou olhando no céu, vamos ver, se der, eu também dou o meu. Tudo que eles fizerem, eu vou voltar, vai voltar. Deu o cordeiro? Vou dar também. Se der o único filho, eu também vou dar o meu. Ah, gente, tá muito forte. É bom que eu saia e vocês fiquem refletindo, sabia? É bom. Vocês vão refletindo o que vocês ouviram. Agora, quando Abraão sobe com o seu único filho, que ele vai entrar em sacrifício, um anjo diz: Abraão! Peraí, não é o Tarzan, não. Era o anjo gritando: Abraão! Mas também que essa voz não era. Mas enfim. Ele gritou e disse: não faça tal coisa. Agora vê que é um homem fiel. Mas olha que interessante. Olha como que as coisas mudam. Olha como as coisas... É interessante. Como que as coisas vão se encaixando. E por quê? Porque agora tem um cordeiro em meus espinhos. Se preparar, porque Deus proveu o cordeiro. A Bíblia diz aí que esse intuito de trazer a existência daquilo que não existia, Deus pega e tem um cordeiro em meus espinhos. E por que cordeiro tem meus espinhos? Porque os espinhos significa pecado. E pecado sujou a bronze através do Éden. Automaticamente o cordeiro estava em meu pecado. Por isso que ele estava preso em meus espinhos. Pegaram essa? Então, igreja, o que Deus colocou a pauta? Eles dão o filho, eles dão o cordeiro, eles me alegram. Então, maravilha, é isso que eu vou fazer então. Eu vou fazer isso. Então, se deu o filho, deu o cordeiro, eu vou dar o meu. Eis que trago boas novas, Maria. Maria pega, recebe as boas novas, e agora ela intitula dentro dela mesma algo muito real. Ela recebe o chamado divino. Deus jamais ia colocar em Maria a força, um menino no ventre dela. Maria era bem-aventurada porque era uma mulher sensível à voz de Deus. Mulher que é sensível à voz de Deus, vê anjo. Mulher que é sensível à voz de Deus, escuta Deus. Mulher que é sensível à voz de Deus, Deus o direciona. Porque ela tem uma audição sensível, um comportamento sensível. Automaticamente, vemos agora Maria recebendo as boas novas, e aí agora vai brilhar uma estrela em Belém. É aí que começa. Ai, meu Deus, essa parte é forte. A estrela já estava profetizado desde os profetas. E essa estrela, os 3 reis magos viram com profecia que a estrela iluminava acima do que as outras. Tá certo? Esse barulho, meus irmãos, é o computador aqui, é muito, muito agressivo. Então, a estrela brilhando em cima de Belém. Já tinha nascido, dando a luz diante dos homens, que tinha alguma coisa ali apontando para algo muito extraordinário. Todo mundo sabe, né, que os reis magos vão ver as estrelas e vão para adorar, passa por Herodes. Herodes é aquela vingança toda. Deu esse Deus aí que eu quero adorar também. Mas enfim, começa o plano da salvação. A estrela brilhou no céu. Então brilhou-se uma luz em meio à escuridão. A primeira luz que brilhou e foi muito excedente antes do nascimento de Cristo foi a estrela. Então Cristo, podemos se originar que Cristo veio das estrelas. Mas espera aí, ele foi gerado pelo Espírito Santo? Sim, claro. Mas por que então a gente pode falar que Cristo veio das estrelas? Porque as estrelas ficam onde? No céu. Então ele veio do céu.
Então a estrela dizia: olha aí, tem alguém que é daqui de cima, acabou de descer, já foi agora gerar, está num lugar não muito grande como o trono de Davi, mas no meio de animais, que vai dar agora. Gente, eu acho que a coisa fica mais linda quando nós vemos o poder da salvação. Então, veio por quem? Abel, Abraão, promessa, uma luta para Deus condenar ou salvar. João começa a escrever: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora, essa tal maneira de amor, ninguém se sabe como ela foi. Mas lembrando nós que João, eu acredito que ele escreveu isso depois da crucificação. Por quê? Porque ele começa a ver realmente que esse amor era muito forte, porque o seu filho estava sangrando na cruz. Então, através de Jesus Cristo, o que Jesus veio? Ele veio para abrir o caminho. A terra estava sem saída. Todos estavam condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, escute só, mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus trazendo o teu filho amado para perdão, remissão de pecado, mas ele sozinho não podia pecar. Jesus em carne não podia fazer isso. Mas como assim? Não, em carne não, em sangue. Porque a carne de Jesus não poderia salvar. Então tinha que cortar a carne e tirar o que estava dentro dele. Por quê? Porque o sangue, ele é DNA dos nossos pais, DNA da nossa mãe, mas o sangue era DNA de Deus. Dá licença um pouquinho de novo. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tá arrepiando aí? É? Todo mundo arrepiando? Forte demais? Nunca pararam, ninguém fez explicou isso, você nem seu pastor explicou isso para você? Então, em carne, Jesus veio em carne. Que é daquele que não falar que não vem em carne, que é falso profeta de Cristo. Mas em carne não podia salvar. Então tinha que ter o rasgo. Assim como o véu se rasgou, também rasgou a carne de Cristo. Então, a separação do santo lugar para o santíssimo lugar, também houve uma separação entre a carne do mundo e a essência do céu, que é o sangue. Então, o que devemos levar em consideração? Que esse sangue veio como o sangue do inocente, que era o sangue lá atrás no Éden, que trouxe a generação através da obediência de Abraão e levou consigo todo o planejamento da salvação através de Cristo e o seu sangue. Agora, o sangue da segunda aliança, da primeira aliança, está inválido. O sangue da segunda aliança, o sangue do inocente, dessa aliança perpétua. E esse sangue, velado pelo sangue do inocente, trouxe vida a todos os homens. Lembrando que então Deus ama e seu Filho vem pregando o quê? O céu. Jesus vem dando a dica do céu. Em Lucas Jesus fala, em Lucas 19:10 ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, para quem é a salvação? Nós sabemos que, como foi feita a salvação, o plano, sabemos que agora o plano ainda está vivo, porque ainda a gente não crucificou Jesus, só falei do seu sangue, não crucificamos ele ainda. Então, agora vamos ver, tá, Jesus, o plano, Jesus, calma que a gente vai chegar até a consumação do sangue. Então Jesus está falando, olha,
eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão enfermos. Então, eu não vim para os que se acham bonzão, né? Eu não vim para os que se acham os donos da verdade. Eu vim quem estava perdido na escuridão, pois eu sou a luz do mundo. Então o mundo estava sem saída. O mundo estava escuro. O mundo estava na mentira. E através da sua mentira, acarretava cordéis de morte. Então, um mundo sem saída, eu sou o caminho. Um mundo em morte, eu sou em mentira, eu sou a verdade. E um mundo em morte, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pegaram aí? Quem pegou? Quem pegou? Então, automaticamente, trouxe a consumação do ato, a existência daquilo que não existia. Caminho, verdade e vida. Não existia na terra esses três componentes. Não existia caminho. Moisés só podia levar o povo até Canaã, mas de Canaã para o céu só Jesus pode levar. Só Jesus pode levar. Só Ele. Sério. Só Ele podia levar o homem para a salvação. Agora, o caminho, a verdade e a vida. Mas não veio para os que se acham que estão no caminho. Então, o que Jesus, em Atos Apóstolos, o que o apóstolo falou? A Bíblia diz assim, ó. Em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Diz assim, ó. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A pergunta é: já que ele veio para haver perdido, então como eu posso ser salvo? E aí ele diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Tá, mas nesse versículo você não pode levar em consideração a sua casa, tá? Tá certo? Essa questão, crer no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa, pode se comparar em duas circunstâncias. Se ele está falando de pessoas aqui que vivem com você no seu matrimônio, patrimônio, ou seja, no seu plano familiar, você tem que entender que naquele tempo as pessoas eram mais sensíveis. Com certeza que uma casa de Cornélio inteira foi salva. Todos receberam, mas de hoje, pode esquecer essa palavra, tá? Eu dei risada no correto. Esquece, tá? Porque hoje, se ele for para sua casa, seu pai vai matar você. Sua mãe vai sair daqui, crentalho, e vai ter problema. Vai ter problema. Tá? Então, não podemos levar essa palavra hoje, que os pastores usam esse Atos Apóstolos aqui, para dar condição de salvação num atributo que não devemos mais entender. Agora, se for para o outro lado, que é a casa, o corpo, aí é perfeito. Olha só. Crendo no Senhor Jesus, será salvo eu e meu corpo. A minha casa. Que agora é a casa de Deus, né? Que era nosso corpo. Porque o Espírito Santo veio, dominou o corpo agora. É dele. Propriedade peculiar dele. Enfim. Então, não somente crê em Jesus. Então, Romanos fala assim, agora só crê não. Nós temos que confessar o pecado. Como vamos confessar o pecado? É simples. Romanos 10, 9. Quem já leu aquele versículo? E se vocês confessarem com a tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Então, confessar com a boca, né? Confessar. Agora, a salvação, ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. Pois pela graça, sois salvos. Agora, tem um problema muito grave nisso. Muito grave. Porque se você analisar pela graça sou salvo, eu posso fazer qualquer coisa que eu puder. Se eu olhar para esse lado, eu vou, não sei, eu vou estar achando que uma vez salvo, sempre salvo. Porque está escrito em Efésios, que nós somos salvos pela graça, isso não é por meio da fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
Mas não é esse sentimento que ele quer dizer aqui. Ele fala assim, ó, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não que você vai recusar a graça. Porque a graça é o amor imerecido de Deus para conosco. Então, essa questão de salvo uma vez salvo, sempre salvo, mentira. Lembra que Paulo começa a brigar com o povo dizendo, peraí, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos ficar pecando para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Era o que o povo da graça, que usava esse tema graça, fazia com o concílio da igreja. E ele falou, não, peraí. Não é então, para abundar a graça, eu tenho que ficar pecando? De maneira nenhuma. Então Paulo já cortou essa tese que se diz que pela graça sois salvos, e graça é o amor de Deus e a fé dele, e a fé que nós temos nele, né? E Jesus disse, eu asseguro, Jesus falou assim, ó, lá em João 5,24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou para a morte, da morte para a vida. Outra coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, agora eu quero que vocês empreendam uma coisa, em João 5,24, ouvi a palavra, a verdade, crê naquele que me enviou, o caminho, agora a vida por quê? Passou da morte para a vida, porque já tem todo o cumprimento, creu, enxergou o caminho, agora recebe a vida. Olha que forte, para pensar nisso já? Não, né? Ó, depois que acabar esse, tô suando aqui, gente, a hora que acabar esse ensino, se não tiver, gente, eu tô muito chateado com vocês, os meus ensinos não passam de 600 comentários, gente. Ninguém compartilha. Será que esse ensino vai dar 40 mil visualizações? Dá nada. O povo não quer saber de nada disso, não. Agora põe aqui, pastor Júlio caiu, você vê. É um monte, eles compartilham, eles fazem um monte de coisa. Mas uma coisa tão linda, tão poderosa que Deus está me usando aqui, né? Tá certo? Então tem muita gente acompanhando a Bíblia, vou falar os versículos aí. Esse versículo que eu acabei de falar é João 5,24. Agora, vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo está falando isso, que ele era o pior, imagine esses irmãos do YouTube achando que é o melhor. Paulo, ele nunca, sendo Paulo, gente, você sabe quem está falando? Paulo, e ele está falando que ele é o pior. Então, 1 Timóteo 1,15 fala sobre isso. Esta afirmação é digna, é através dele, confessando seus pecados, aceitando como seu Salvador e agora observando segundo a tua palavra. Amém? Então não tem outro nome acima de qualquer nome que podemos ser salvos. É só através do nome de Jesus. Nenhum outro nome há. Seja Dona Senhora de Fátima, São Expedito, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Chutiriri, Tranca-Rua das Almas, nenhum desses pode salvar o homem. Nossa Senhora Aparecida não deu o seu sangue, não tinha como dar o seu sangue. Ela não veio do céu. Ela veio de mãos humanas. A Nossa Senhora Aparecida veio de desobediência humana, adorando as escrituras feitas por mão de homens, como de palhas, fenos, como diz a palavra de Deus, argilas, barros, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Então, Nossa Senhora Aparecida, tudo isso aí é invenção humana. Mas teve alguém que não foi gerado por mãos humanas. Ai, meu Deus do céu. Ô, glória. Ai, não, olha, eu vou ter que... Tem alguém que foi gerado por mãos humanas. E esse aqui eu vou ter que exaltar, gente. Eu vou ter que exaltar. Santo Senhor, Jesus,
quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Então não havia, glória a Deus, não há outro nome. Todos os nomes não podem ter a percepção da salvação, do reino, da glória e do poder. Todos esses, Deus levantado por mãos humanas, não pode comparar o Filho amado, o prometido das nações, aquele que está sentado à direita de Deus, pronto para reger com cetro de ferro as nações. E isso é o cabimento das coisas futuras que hão se reveladas, igreja. Pois foi Ele mesmo que disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há várias moradas. Se não, eu teria vos dito, ainda vou preparar um lugar. E Ele disse: eu lhe dou a vida eterna, e ela jamais perecerá, e ninguém a pode arrancar da minha mão. Contudo, o que receberam, o que crê em seu nome, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, automaticamente, quando o Cristo agora, ele, como filho, ele tem a participação da herança. Todo pai deixa uma herança para o filho, e foi assim que Jeová fez. Jeová não morreu, ele deixou um testamento, porque Deus é imutável, imortal, mas ele disse: se ele morresse e vencesse, ele habitaria em Jerusalém e seria o rei de Jerusalém. Automaticamente somos agora coerdeiro nele. Eu sou a videira, e quem está em mim, eu vou estar nele. Mas quem está em mim é podado, que não é cortado fora. Mas o dia que a videira ser arrancada para a mão de pai, ela vai levar os seus ramos juntos, e nós somos os ramos. Automaticamente somos cordeiro dessa grande família, chamados eleitos de Deus, filhos da salvação eterna. Então, veremos assim como ele é, veremos face a face, assim o veremos. É assim, levando em consideração que ele morreu por nós, deixando o testemunho da vida através da palavra da verdade. Então a Bíblia, a palavra, veio nas escritas dos homens, depois em pergaminhos, folhas, e depois a palavra veio em vida. A existência daquilo que não existia, pois o mundo vivia sem a palavra. Agora somos cordeiro de uma nova aliança, eterna nos céus. Somos agora a descendência da promessa de Abraão, da grande nação da salvação. Temos por pai até hoje Abraão, e sempre teremos Abraão no céu. Lá no céu, Abraão ainda vai ser lembrado como pai da fé. Então, não há, em Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu
não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Então não tem outro nome acima do nome de Jesus Cristo. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham amado esse ensino. E que vocês possam hoje dormir e agradecer a Jesus por não ter deixado vocês, por não ter deixado vocês sem a palavra, não ter deixado vocês sem a palavra. Eu vou digitar aqui um hino rapidinho. Então a palavra ela trouxe a nós a esperança daquilo que não existia. Hoje, como acreditar na sua salvação? Gente, falei para vocês irem embora da terra, passou 45 minutos de ensino. Parece que passou? Eu falo para vocês que a gente sai da terra, ninguém acredita. Saímos da terra. Saímos da terra. Que isso? Não acredito. Gente, faz 46 minutos, vocês estão olhando aqui. Fala assim, nossa, dita aí. Nossa. Eu não falei para vocês que vocês saem da terra? Nos meus ensinos, vocês saem da terra. Estou falando para vocês. O culto termina às 5 horas, gente. Sai da terra na hora. 45 minutos de ensino, nem parece. Nem cansou. Mas a gente quer ouvir mais, né? Então, o atributo das coisas existenciais hoje é através do nome de Cristo. Nenhum outro pode ser salvo através do seu nome de Jesus. Nem Buda, nem nada. Agora, como podemos atribuir essa salvação? Como podemos trazer para nós hoje a salvação? A salvação, depois que você aceita Jesus, tem muito novo convertido aí no canal, então eu vou falar isso. Por que o primeiro impacto quando a gente aceita essa palavra é tudo novo? A gente quer fazer evangelismo, a gente quer pregar, a gente quer fazer isso, quer chegar às 4 horas na igreja, sendo que a igreja abre 8. Fica batendo na porta. Pastor, o senhor está aí dentro? Batendo na porta, mas tem alguém lá dentro. No círculo de oração, é a primeira irmã, né? É a primeira. Ainda reclama, cadê as irmãs? Por que esse tal do primeiro amor, ele é somente tingível no começo? E por que depois ele se esfria? Não é que ele se esfria. É que quando Cornélio recebeu o Espírito, recebe ele, a família dele, a salvação, o Espírito Santo, eles recebem o Espírito, eles se alegram. Mas sabia que os mesmos apóstolos que se alegraram em receber o Espírito Santo também sofreram muito. E o sofrimento que a gente começa o pai a reclamar, a mãe perseguir, isso vai esfriando da nossa gente e viver que realmente não é tão simples assim. As perseguições fazem nos esfriar. As lutas nos fazem esfriar. E foi o que aconteceu com os discípulos e apóstolos. Eles na hora receberam, está todo mundo cheio de poder. Depois, daqui a pouco, começou a ver o que realmente não era mais. Pode pegar por Paulo mesmo. Você vê Paulo, chega uma hora que Paulo fala, eu quero ir embora daqui. Eu já não estou mais naquele momento. Estava pregando, eu estava na idade de Damasco, ia pegar a igreja, Jesus desceu, cheio do Espírito. Depois, as lutas vieram. Isso faz nos abaixar o grau. Mas não que Jesus deixou você. Jamais. Agora, pastor Júlio, eu batizei e pequei. Não tem problema. Não, tem, lógico. Tem. É bom evitar. Mas se caiu, por isso que a Bíblia fala que além dele ser cordeiro, ele foi advogado. Para levantar e entrar na casa. Falou, não, peraí, isso daí é meu. Quem tentará acusações? Aquele que eu justifiquei, que eu escolhi. Então, igreja, vocês hoje nesta noite, antes de dormir, adorem o nome do Senhor. Porque eu digo a vocês, eu digo somente uma coisa para vocês, igreja. Vale muito a pena nós levarmos essa consideração. Vale muito a pena nós olharmos e ver que realmente tem alguém adorado lá no céu
pela minha causa. Alguém adorado lá no céu pela sua causa. Tudo foi um plano no céu celestial, automaticamente descido aos corações de Deus, numa intuição tão difícil. Escolher a condenação ou a absolvição através de um sangue, do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, esse tempo, agora, Jesus na sua ascensão, ele sobe dizendo, hoje mesmo estarei comigo no paraíso, e há umas bodas esperando vocês agora, as bodas do Cordeiro. E vai fazer muita diferença na vida de vocês. Quando vocês estiverem no céu, sentados naquela mesa, vocês vão falar, meu Deus, valeu a pena, eu faria tudo de novo, até pior. Porque Paulo disse aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração do homem nunca sentiu. Foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então está tudo preparado. Tudo preparado. E isso é individual. Eu não posso salvar a Camila, não posso salvar meus filhos, não posso salvar ninguém. Eu tenho que me salvar, cada um se salve-se. Cada um tem que pagar pela sua escolha. Então, eu preferi, mesmo com pouca força, não negar o nome de Cristo. E você deve também preferir isso, porque se negar, vai sofrer. Porque os prazeres passam. O mundo circular, até o mundo, as pessoas que estão no mundo, não estão aguentando ficar no mundo mais, estão depressivas. Então, por isso que aqueles que estão em Cristo, eles têm o quê? Uma certeza. A certeza que eles têm é de estar com Cristo. E essa é a maior certeza. Por que vocês acham, eu, um rapaz novo, decidi não se apoiar em dinheiro de igreja, abrindo clínicas de recuperação? Poxa, a gente gasta tanto lá, eu nem participo, quando eu vou lá é rápido, eu volto, fico uma semana, às vezes, dou ensino para eles, não é meu, não moro lá, a piscina não é minha, nada eu aproveito. Mas poderia falar, é meu, não é meu. Isso eu estou fazendo o quê? As obras para o galardão final. Porque essas obras será pesada também no dia do juízo. E isso é o que eu sempre adquiri na minha vida. Eu sempre observei desta forma. E você em casa tem que absorver também. Você em casa tem que olhar para esse lado. Porque tudo aqui na terra vai passar. Mas lá no céu, o Senhor nos preparou uma grande morada, aonde nunca vamos morrer, aonde nunca vamos ter mais dor, nem choro e nem rancor. Então, se você ama esse Jesus, vai deixar esse comentário aqui embaixo depois. Você vai compartilhar para seus amigos, vai falar, nossa, que ensino maravilhoso, que ensino glorioso, pastor Júlio, de onde o senhor tira essas palavras? Vou relatar, afirmo diante do Espírito Santo. Não sou eu. É o Espírito do Senhor que dá isso. Não é eu. Eu não tenho capacidade de ensinar essas coisas. Eu não tenho. Eu não tenho capacidade de falar essas palavras. Eu não tenho, eu sou um pecador miserável. Eu não posso nada. Mas Ele pode. E Ele capacitou os corações nesses últimos dias para ensinar, para corrigir, para te amonestar. Pois Ele quer que todos sejam salvos. É isso. É isso. Eu não tenho. Eu não estudo, não leio. Minha vida é corrida. Mas o Deus que me escolheu para ser porta-voz da sua palavra, para direcionar vocês no caminho da retidão, para que vocês consigam a ser salvos, para que Ele quer te encontrar você. Jesus quer encontrar você lá em cima. Ele quer te dar o teu galardão. Jesus quer te dar a tua coroa. É isso que Ele quer fazer. É simples. Ele quer colocar um anel no teu dedo. É o amor que Ele tem. Ele não vê a hora de encontrar com vocês.
E é por isso que gememos por dentro, como Paulo disse. Por isso que gememos. Por isso que sofremos. Sentimos. Amém? Então lá no céu só tem um adorado. Adorado entre as nações. Conselheiro, príncipe da paz, grande, autoritário, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Ele sim, e não há sombra de dúvida. Ele ajudou a viúva de Naim. Ele sim, e estava numa festa, e transformou toda água em vinho. É Ele santo, justo e verdadeiro, Senhor da terra e mar, do céu inteiro. É Ele quem governa todo o universo, ainda tem tempo para enxugar a lágrima do coração. Ele é Jesus, o nosso noivo e amado, o desejado das nações. Sinfonia de louvor, adoração e glória. Ele é quem divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o Filho do Altíssimo, Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Ele é justo, santo e poderoso Deus. É o El Shaddai, o grande em poder. É o Criador, sustentador do céu. É o Filho do Altíssimo, Emanuel. Ele é o que é, Escuta. o que será e é. Escuta. E o seu nome é Deus, é Rei, Jeová Jireh. Coroado, exaltado, Deus supremo, verdadeiro, majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, Rei da terra, imperador, Senhor e Deus. É honrado, esperado, desejado, aplaudido. Ele é o escolhido, é o dono do amor. Ele é digno da sinfonia de louvor. É tudo isso. Sinfonia de louvor, adoração e glória. Ele é quem divide ao meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o Filho do Altíssimo, Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Escute só. Coroado, exaltado, Deus supremo, verdadeiro, majestoso, adorado, venerado, é Cordeiro, Rei da terra, imperador, Senhor e Deus. É honrado, esperado, desejado, aplaudido. Ele é o escolhido, é o dono do amor. Ele é digno da sinfonia de louvor. Receba. Receba Jesus.
Jesus, amado Senhor, erguemos as mãos do digno de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, amado Senhor, Tu és digno de louvor. Acabou! Acabou! Paz do Senhor. Estou indo. Olha, queria primeiro agradecer a Deus por esse ministério que me fez suportar. Eu lembro que quando Deus não tinha me dado esse ministério nas minhas mãos, eu não tinha forças, eu não conseguia. Todas as vezes que eu desanimava, eu ficava para trás. Eu queria louvar a Deus por pessoas importantes que fez nós chegar até aqui. Primeiro a irmã Cleide, queria mandar um abraço, você é minha mãe. Queria mandar um abraço à minha família que me fez chegar aqui. Jesus, né? Logicamente que é o primeiro. E eu queria agradecer a Deus por ter meus irmãos da clínica de recuperação, os obreiros. E agradecer a Deus que eu tive, hoje é 24/3/2021, Deus lá no céu marcou que hoje eu tive 1h e poucos minutos de adoração, adorando o seu nome, respeitando o seu nome, desejando que todos reconheçam que Ele é o Senhor. E isso não tem palavras. Eu queria dizer a todos vocês que vocês comentem aqui embaixo, né? Daqui a pouco vocês podem já comentar 5 minutinhos. Vocês estão mais de 1.000 pessoas, então ajude nos comentários. Já passou por aqui, ó, 1.822 pessoas. Olha que coisa tremenda. Temos 1.824 likes. Então, queria agradecer a Deus por esse momento. Queria agradecer a Deus por ter me dado misericórdia, né? Por ter me sustentado, por ter me guardado, né? Satanás quantas vezes tentou me matar, tentou acabar com a minha felicidade, mas coroado, exaltado, podem a mãe abandonar os seus filhos, jamais abandonarei vocês. Então, de tanta justiça que eu fiz para Deus, hoje eu estou sentindo que eu não estou sozinho, que o Senhor tem sido a minha mão, tem me dado graça para continuar em minhas dificuldades. Então, quero louvar em nome do Senhor. Obrigado a vocês inscritos, dizimistas, que nunca desacreditou do meu caráter. Quantas pessoas tentaram me destruir dentro da internet, fora dela, mas hoje eu estou aqui para honrar e dizer: eu sou louco ao Pai por ter dado teu filho e me dado a chance de salvação. Quero agradecer ao Espírito Santo pela sabedoria que me deu, que é muito grande. Eu vou ver esse vídeo, eu sou o primeiro a ver esse vídeo. Então eu estou aqui para agradecer a Jesus pela vida de cada um de vocês, para que vocês nunca desistam, e mesmo as dificuldades, porque Jesus, ele disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E tem uma coroa lá no céu nos esperando. E isso é a coisa melhor que temos. É a melhor vantagem, é a melhor conquista, é o melhor presente. É o dia que nós não vamos chorar mais, que o pecado não vai poder mais nos tocar, nem sequer nos relar. Ele não existirá mais. Então, é difícil? Claro que é, mas não é impossível, pois temos o Espírito Santo que nos direciona, o Espírito Santo que nos dirige. Então sejam fortes e creiam que esse Jesus veio para te salvar. Ele, a honra, a glória
Então, que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus os fortaleça e que vocês possam ter uma noite maravilhosa. Igreja, comentem, por favor. Deixa mais de 1000 comentários. Joga isso para o WhatsApp, Facebook. Gente, pega esse ensino. Esse ensino é o maior ensino de todos os tempos. Beijo nos vossos corações. Olha só. Olha isso. Ó. Paz, igreja! Agora é a hora da tela ficar vermelha. Ó. Dedo! Paz! Ele é o Filho do Altíssimo Santo Cordeiro. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Ele é justo, santo e poderoso Deus. É o El Shaddai, o grande em poder. É o Criador, sustentador do céu. É o Filho